Bradesco volta forte no primeiro trimestre de 2025, tudo isso acaba materializando toda aquela promessa do Marcelo Noronha de que faria o seu dever de casa, entregando uma recuperação passo a passo. Isso a gente vai ver no resultado. Muito além do resultado, que apresentou muitos pontos positivos, eu quero fazer com você um novo valuation do Banco Bradesco, projeção de dividendos para o ano de 2025 e já te adianto, temos aqui um dividend yield na faixa dos 2 dígitos e estou para falar para você que essa valorização é apenas o começo, porque desde que o banco continue entregando rentabilidade, ele pode voltar para aquela faixa dos R$17, o que daria ainda um excelente potencial de upside, fora os dividendos da gaveta. Quero falar também a respeito das ações do BR Partners, que reportou seu resultado no dia de hoje, inclusive anunciando o pagamento de proventos. Então ele vai distribuir 30 centavos por ação. Quem tem direito? Será que dá tempo de comprar? E será que ele estaria barato na cotação atual? Por fim, nós vamos falar da Sanepar, que vem acumulando alta de 12% no último mês e a empresa entregou um ótimo resultado no dia de hoje. No primeiro trimestre, mais uma vez, a empresa vem evidenciando um excelente controle das suas despesas operacionais e temos um evento não recorrente aqui, que é o recebimento de parte dos precatórios, impactando o lucro líquido da companhia. O que fazer com essa ação agora que ela está sendo negociada por mais de R$6? Seria melhor vender, realizar lucro ou deixa quietinha na carteira, aproveitando os dividendos? Será que esses dividendos vão crescer no médio e longo prazo? Tudo isso eu vou abordar com você detalhadamente nesse vídeo. A minha obrigação é que você saia daqui sem dúvida a respeito dessas 3 empresas que entregaram ótimos resultados e se elas fazem sentido para uma carteira de longo prazo. Se eu te ajudar nesse processo, arrebenta o botão de inscrição, vem me ajudar a crescer o meu canal aqui no YouTube, deixando também um comentário, porque isso é muito importante para nós e eu conto com a sua colaboração e bora pro vídeo. Pessoal, falta de aviso não foi. Falei várias vezes aqui no canal que a promoção iria acabar, que as ações estavam muito descontadas e que se você acreditasse num processo de turnaround por parte do Bradescão, talvez seria interessante fazer uma aposta pontual. Estamos falando de um setor financeiro, um setor perene, o banco que tem uma base de clientes gigantesca hoje em território nacional, tem a melhor operação de seguros, a operação mais redonda hoje é a do Banco Bradesco e tudo isso agia como possíveis gatilhos de valorização da ação. Bastava apenas o atual CEO saber trabalhar essa matéria-prima. E aqui nós temos a evidência de que o Marcelo Noronha vem fazendo muito bem o seu dever de casa, com bom crescimento das receitas totais do banco. Pessoal, ponto importante, o banco ainda segue crescendo muito forte, quase todas as suas carteiras de crédito, tanto a carteira pessoa física, que vem numa forte tendência de alta, a carteira de micro, pequenas e médias empresas, porém a carteira corporate, ela apresentou uma leve retração aqui, então talvez isso aqui tenha espaço para melhorar, mas quando a gente pega a carteira total do banco, essa clara tendência de alta. E um ponto mais importante ainda, ele vem conseguindo crescer essa carteira com qualidade de crédito. Percebam só a tendência de queda no índice de inadimplência. Então, na contramão ali do Santander ou do Banco do Brasil, que começam a apresentar leves sinais de aumento da inadimplência, o Bradesco segue muito diligente na originação de crédito. Isso vem se refletindo no bom controle aqui da sua inadimplência. É importante destacar que a inadimplência de 15 a 90 dias permaneceu praticamente estável e o banco agora vem realizando uma PDD de 7,6 bilhões de reais por trimestre. Pessoal, 2 pontos importantes que o mercado vinha criticando a respeito do Banco Bradesco. Retomada de margens com clientes. Vejam só essa forte retomada de margens, mostrando que o banco consegue extrair agora muito mais lucratividade das suas operações com a sua base de clientes. Isso é um ponto de honra que ficou evidenciado agora nesse resultado do primeiro trimestre. Talvez um pequeno ponto negativo seja a redução das receitas de prestação de serviços na comparação trimestral, que retraíram aqui 4,8%, mas na comparação anualizada cresceram 10,2%. Galera, despesas operacionais muito bem controladas, então vejam que esse era outro ponto que era alvo de crítica por parte do mercado, despesas muito elevadas, mas do trimestre passado para esse trimestre houve a redução de 8,6%, isso mostra o compromisso do atual CEO em gerar ganho de eficiência, reduzindo custos, despesas operacionais, despesas administrativas, tudo isso para ampliar as margens da operação do banco. Agora aqui no setor de seguros, previdência e capitalização eu não precisaria nem falar, o banco se transformou numa máquina de imprimir dinheiro com as suas operações de seguro. Galera, vejam que ele consegue crescer tanto o resultado financeiro quanto o resultado operacional. Beleza, Machado? Qual que é a diferença dos dois? O resultado operacional é a maior demanda pela contratação de seguros, o crescimento orgânico ou inorgânico das operações do banco e seguem numa tendência de crescimento. O resultado financeiro é todo o flow, toda a captura de recursos aplicada a títulos públicos. Por isso que o setor de seguros ele age de forma muito defensiva num cenário de alta da Selic, porque todo esse recurso investido
tudo gera um resultado financeiro muito favorável para as operações de seguro. E hoje talvez nós tenhamos aqui a operação de seguros mais redonda da América Latina. E um ponto que eu sempre reiterava nos vídeos é que aqui no Bradesco você comprava a seguradora pelo mesmo preço da Caixa de Seguridade, pelo mesmo valuation, e levava praticamente toda a operação bancária de brinde. Então o banco estava descontado demais, mesmo com aquela queda gradual de ROI. E agora que ele começa a retomar ganho de rentabilidade, o mercado começa a enxergar, a precificar o valor do banco na perpetuidade. E no final das contas, nós tivemos um lucro líquido de quase 5,9 bilhões de reais, um crescimento de 40% com o primeiro trimestre de 2024 e um crescimento de quase 9% na comparação com o trimestre passado, que foi o quarto tri de 2024. O banco alcançou um ROI de 14,4%, um ponto percentual acima daquilo que o mercado vinha projetando. Parece pouco, mas não é. Você crescer o ROI de um banco com a estrutura do Bradesco de um trimestre para o outro para um nível de 1% é algo que denota realmente ali um forte ganho de rentabilidade. Então todos esses fatores alinhados demonstram que o Marcelo Noronha vem conseguindo entregar aos poucos aquilo que ele prometeu. Pessoal, e para ser bem sincero, ele não estava prometendo muita coisa não, né? Então o que ele prometeu entregar foi um ROI de 15% no médio prazo. E a gente viu que agora nesse trimestre o banco já acumula um ROI anualizado de 14,4%, não tão distante do guidance inicial do atual CEO. Então a gente pode contar com um ROI de 15% já para 2025 e talvez, quem sabe, um ROI de 16% ou 17% para 2026 e 2027. Né? Então a gente vê que não é um retorno espetacular, ainda abaixo da Selic do período, mas esse avanço muito acelerado de um trimestre para o outro mostra que o banco pegou agora um impulso de recuperação e pode sim gerar um excelente retorno para quem acreditou na tese e comprou muito mais barato do que o banco está custando agora. Pessoal, olhando aqui os indicadores fundamentalistas, o Bradescão foi um banco que entregou um ótimo yield nos últimos 12 meses, 9% de dividend yield mesmo com os lucros pressionados. Né? Então imagina aí uma recuperação mais à frente, quanto de dividendo pode ser gerado por esse banco. Agora ele vem sendo negociado a um PL de 8 vezes, considerando que ele entregou de lucro nos últimos 12 meses. Né? O ideal é a gente olhar para frente, já que os lucros devem crescer, então esse PL estaria mais descontado aí para os próximos 12 meses. Vejam que o P sobre VP ainda abaixo do seu valor patrimonial. Né? Então nunca o Bradesco teve um desconto tão grande frente ao seu valor patrimonial. É claro que isso decorre da queda de rentabilidade, mas agora a gente vê claros sinais de recuperação. Pessoal, fazendo agora um valuation bem pé no chão e uma projeção de dividendos para 2025. Acompanhem comigo aqui. Mesmo se o Bradesco não crescer muito essa rentabilidade, a gente viu que ele vem crescendo trimestre a trimestre, mas mesmo que fique estagnada na casa dos 14,5%, o Bradescão vai fechar 2025 com um lucro de quase 24 bilhões de reais. Isso nos dá um PL projetado de 5,9 vezes para 2025, ou seja, um PL inferior a 6 vezes, ou seja, um banco ainda descontado. Isso nos dá um lucro por ação de R$ 2,26. Caso ele faça um payout de apenas 40%, já daria 90 centavos por ação em dividendos. Se ele fizer um payout de 50%, é R$ 1,13 e caso faça um payout de 60%, temos R$ 1,35 por ação. Então vejam que é um banco que ainda está descontado frente àquilo que pode entregar de rentabilidade e ainda pode entregar um dividendo acima da média, principalmente para quem comprou mais barato. Pessoal, é importante destacar que o Bradesco era uma das ações que compunha a nossa planilha aqui do canal, né? Com preço teto em R$ 11,00. E por que ele compunha essa planilha? Era uma ação que eu acreditava ter os fundamentos básicos para entregar uma recuperação a médio e longo prazo, como uma operação muito estruturada de seguros, uma base muito forte em micro, pequenas e médias empresas. Então a gente colocou um preço teto ali bem conservador de R$ 11,00. Então é claro que ao longo de 2024 e também o início de 2025, muitos membros lá fizeram aportes recorrentes abaixo dos R$ 11,00. Então essa galera já deve ter um yield contratado aí de quase 11% já para 2025. Isso se a rentabilidade do Bradesco ficar simplesmente estagnada. Né? Agora, se ele continuar crescendo o ROI, esse dividend yield on cost pode crescer muito mais. Né? Então quem comprou barato hoje o Bradesco tem que deixar na carteira, porque caso ele continue implementando essa melhora, essa recuperação de rentabilidade, o banco poderia voltar para aquele patamar de R$ 16 a R$ 17,00 a ação, desde que continue entregando recuperação de rentabilidade. Então não é sonhar demais com o Bradesco entregando aí um ROI de 16 a 17% nos próximos anos. E nesse caso nós teríamos aqui ganho em duas frentes, tanto na valorização dos papéis quanto nos dividendos que devem continuar crescendo com o novo payout estabelecido pelo Banco Bradesco.
Agora, para a galera que está com a gente há mais tempo, principalmente para o pessoal do Clube de Membros, meu muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Lembrando que nada nesse canal se trata de indicação de compra de ações, mas é importante trazer uma visão um pouco mais racional, né? Deixando a paixão de lado e fazendo uma análise mais honesta dos números das empresas, entendendo como é a dinâmica do mercado e muitas vezes uma ação ela pode passar por um momento um pouco mais difícil. O próprio Buffett fez isso com as ações da Coca-Cola, quando as ações mais sangravam, ele montou uma posição robusta e carrega essas ações até hoje. Então, às vezes, o mercado vai dar essas oportunidades. É interessante, sim, agir na contramão do mercado. Agora, vamos falar da Sanepar, que também entregou um bom resultado no dia de hoje. Tivemos aqui um crescimento de 6% da receita, um crescimento de 44% do EBITDA. Agora, um ponto importante aqui. Vejam que a margem líquida está em 66% e houve o crescimento absurdo do lucro líquido da companhia, saindo de 379 milhões para 1,2 bilhões de reais. Galera, quase sempre, quando você vê o lucro líquido muito acima do EBITDA, acima do lucro das operações, isso pode significar algum evento não recorrente ou que o resultado financeiro da companhia segue impulsionando muito o lucro líquido. Isso aconteceu recentemente com a Ferbasa, mas no caso da Sanepar, aqui foi de fato um evento não recorrente, impulsionando aqui esse lucro muito acima da média. A própria empresa já destaca para nós os principais eventos que impactaram o resultado. E nós temos aqui as receitas dos precatórios, ação judicial e IRP, reconhecimento inicial dos precatórios a receber inscrito no orçamento da União, LOA 2025. Para a galera que está começando a analisar ações, é importante você sempre separar a parte operacional da parte financeira. A parte operacional é o lucro oriundo das operações em si, né? Da entrada de dinheiro em caixa na companhia, do controle de despesas, tudo isso. A parte financeira ela vai pegar ali imposto de renda, pagamento de juros da dívida e aqui na Sanepar nós temos o resultado financeiro. Vejam que aqui no resultado financeiro nós temos o item juros auferido de receita de precatórios. Esse item impactou positivamente em 2,1 bilhões de reais, resultado financeiro da companhia. Então, exatamente por isso, nós tivemos essa alta de 218% nos lucros da companhia, saindo de 380 milhões para 1,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025. E um detalhe muito importante aqui. Mesmo se a gente excluir os itens não recorrentes, a empresa ainda apresentou crescimento de lucros, né? Então ela sai de 379 milhões para 424 milhões. Então mesmo excluindo aquela receita de precatórios, a empresa apresentou um crescimento de 11% no seu lucro líquido normalizado. Mais uma vez com um bom controle de custos e despesas operacionais, trabalhando com margens muito elevadas e aqui nós temos um patamar de qualidade um pouco maior que os pares do mesmo setor, apesar dos dividendos serem um pouco mais fracos. Agora um ponto que muita gente não analisa, apesar do dividend yield ser relativamente baixo, é um dividendo que cresce todo ano, porque todo ano a empresa cresce receita, todo ano a empresa cresce o EBITDA, que é o lucro das operações, e todo ano ela cresce o lucro líquido. Então, mesmo se a gente excluir aqui o evento não recorrente, houve um crescimento de 11% no lucro líquido ajustado. Então, todo ano, o seu dividendo cresce a uma taxa de pelo menos 10% ao ano. É claro que se você compra muito mais barato, você já consegue um yield on cost interessante na saída. Eu não acho que a Sanepar esteja em um bom momento de compra agora. Vejam que nos últimos 30 dias, ela já acumula uma alta de pelo menos 12%. Entretanto, nos últimos 6 meses, a empresa deu excelentes oportunidades. Compra bem próximo aqui dos R$ 5,00. E nessa faixa de preço, o investidor já garante ali um dividend yield mínimo de 6% no primeiro ano. Lembrando que o lucro cresce ano a ano e, obviamente, os dividendos vão crescer na perpetuidade com esse excelente controle de margens e crescimento consistente dos lucros, né? Então, eu esperaria pelo menos alguma correção para investir. No tocante aos precatórios, a empresa ainda não deu a destinação, né, de para onde vai esse lucro extraordinário. Entretanto, eu acredito que parte disso pode sim ser direcionada para a forma de dividendos, já que o Paraná deve querer receber parte desse montante para engordar os cofres do Estado. Lembrando que nada disso é certeza, entretanto, de qualquer forma, esse é um recurso que vai aumentar, né? Vai valorizar o patrimônio líquido da empresa. Então, de uma forma ou de outra, o mercado deve precificar isso e o investidor que permanece comprado na empresa tende a ser remunerado, ou no dividendo ou na valorização patrimonial. Agora vamos falar de uma das minhas ações favoritas que entregou resultado também no dia de hoje e a quinta maior posição da nossa carteira pública de investimentos.
Estou falando de uma ação que consegue alinhar dois ingredientes que a gente gosta bastante, que é um crescimento patrimonial acelerado junto com forte crescimento no fluxo de dividendos. E vou explicar isso para vocês agora. Primeiramente, olhando os principais pontos do resultado, nós tivemos uma queda da receita. Talvez esse seja um ponto que vai desagradar o mercado. Empresas de crescimento, elas têm que apresentar crescimento de receita. Isso tem sido um ponto muito cobrado pelo mercado atualmente. Entretanto, a gente vê que o lucro líquido ele permaneceu estável na comparação com o trimestre passado, mas houve uma queda na comparação com o primeiro TRI de 2024. O primeiro TRI do ano passado foi um trimestre muito forte para o banco. Então agora nós tivemos uma retração de 12%, mas quando a gente pega o trimestre passado, o lucro ficou praticamente estável nessa faixa dos 43 milhões de reais. Atualmente, o banco vem trabalhando com uma margem líquida interessante, quase 34% de margem líquida, entregando um ROI ajustado de quase 22%, né? Então, é uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido muito elevada. Pessoal, agora nós temos um detalhe muito interessante para o pequeno investidor. Por que valeria a pena se associar a esse banco na perpetuidade, no longo prazo? Vejam que o BR Partners está entre as menores remunerações de seus diretores estatutários e conselheiros de companhias listadas da B3. Então isso quer dizer que os diretores do banco ganham mal, Machado? Não é bem assim. Eles ganham de acordo com o desempenho do BR Partners. Então boa parte desses diretores vem através da distribuição dos dividendos, né? Então é um pouco de skin in the game. Se o banco vai bem, os diretores ganham muito bem. Se o banco vai mal, a remuneração dos diretores tende a ser um pouco mais minguada. Então vejam como essa dinâmica, né, como essa política gera um forte alinhamento entre o controlador do banco e também o acionista minoritário, porque o acionista vai ser remunerado de acordo com a performance, com o desempenho que esses diretores entregarem à frente do banco. E essa dinâmica também cria um traço marcante para ser uma boa pagadora de dividendos, porque como boa parte da remuneração desses diretores vem via dividendos, a tendência é que o payout seja relativamente elevado, como aconteceu agora no primeiro trimestre de 2025. Então vejam que o lucro do banco foi 43 milhões e ele distribui 31 milhões na forma de dividendos, um payout de praticamente 75% do lucro líquido ajustado, que vai nos dar 30 centavos por ação. Lembrando que a datacom para receber esses dividendos é agora em 13 de maio de 2025 e o pagamento já vai ser agora no dia 23, ajudando a engordar aqui o dividendo do mês de maio. Então nós temos a Klabin para pagar e também o BR Partners vai permitir maiores aportes ao longo do mês, caso o Ibovespa dê oportunidade, né? Então o Ibovespa rompendo máxima histórica tem que pensar bem naquilo que vai comprar agora, né? Pouca coisa com desconto, eu prefiro deixar esse dinheiro em manutenção no caixa, esperando melhores oportunidades ou algumas correções mais à frente. Mas voltando aqui para o resultado do BR Partners, talvez o ponto negativo que vai desagradar um pouco o mercado seja essa retração de receita, né? Vejam que a receita recorde foi aqui, ó, no terceiro trimestre de 2024, uma receita de 125 milhões. De lá para cá, houve uma leve retração e agora, no primeiro TRI de 2025, uma retração um pouco mais severa. Uma receita bem parecida com o primeiro TRI de 2024. Então, eu não sei como o mercado vai encarar isso. Meu amigo, agora um ponto muito importante para sua análise do BR Partners que você não pode deixar passar batido. Por que essa small cap pode entregar uma forte valorização nos próximos anos e um caminhão de dividendos também? Vejam que um dos carros-chefes do banco é justamente a emissão de dívidas no mercado de capitais. Então, ela emite lá título de dívida privado. Então, muitas vezes o empreendedor procura o BR Partners para estruturar a emissão de um CRI, de um CRA, de uma debênture e tudo isso para captar recurso para os seus negócios. Agora, qual empreendedor vai querer captar recursos num cenário com Selic tão elevada, em 14,75% ao ano, onde ele vai ter que rivalizar uma taxa de juros com o Tesouro Nacional? Então, a maioria dos empreendedores não querem emitir agora. Que mesmo nesse cenário estressado, o banco já está reportando aí 43 milhões por trimestre, pagando 30 centavos por ação em dividendos. Agora imagine mais à frente um ciclo de alívio monetário com a Selic mais baixa, como a demanda pelo mercado de capitais vai crescer e crescer forte, e o empreendedor querendo emitir dívida a um custo barato para investir nas suas operações. Quando isso acontecer, a gente deve ver um forte impacto positivo nas receitas do BR Partners, momento no qual ele deve seguir uma forte valorização e também excelente distribuição de dividendos. Então, quais são os dois pontos principais que me levam a manter o BR Partners na minha carteira de investimentos? O primeiro deles é o forte alinhamento entre o minoritário e o controlador. Como a gente viu, boa parte da remuneração dos diretores vem da performance do banco.
Então aqui o acionista minoritário está muito bem alinhado e vai ser bem remunerado de acordo com o desempenho que o banco oferecer, né? E com certeza os caras vão correr atrás de entregar resultado. Segundo ponto é que mesmo nesse cenário de adversidade e de Selic muito elevada, o banco vem performando bem, entregando um ROI de 22% e 30 centavos por ação em dividendos. Imagina quando esse banco pegar um céu de brigadeiro com o mercado normalizado e maior demanda por IPO e emissão de dívida no mercado de capitais. Quanto as ações do BR Partners podem chegar a custar e quanto de dividendo esse banco pode vir a pagar para os seus investidores. É claro que hoje estamos falando de um small cap com valor de mercado de 1,6 bilhões de reais, né? Então me posiciono agora numa empresa pequenininha que tem os fundamentos básicos para entregar um forte crescimento e excelentes dividendos no longo prazo e tenho paciência, esperando correções de mercado para comprar mais e mais ações do BR Partners a manter um equilíbrio adequado dele na nossa carteira de investimentos. Como vocês puderam ver, uma análise muito além do óbvio, abordando pontos que você normalmente não vê em outros canais do YouTube. Se você gosta da nossa forma de analisar, quer fazer parte da nossa comunidade entendendo melhor o mercado financeiro e evitando erros com seus investimentos, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99. Vai participar do nosso grupo, podendo tirar suas dúvidas, vídeos exclusivos todos os finais de semana e a planilha de membros aqui do canal. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.